um poderoso empresário descobriu que sua nova babá usava o medalhão perdido de sua mãe. Quando confrontou ela sobre isso, segredos familiares enterrados por 30 anos vieram à tona, e suas vidas mudaram para sempre, de forma que ninguém poderia prever. Uma história de traumas do passado, reconexão com as raízes e um amor que transcende gerações. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O sol de abril atravessava as janelas da mansão Mendes, projetando raios dourados sobre os móveis antigos e as obras de arte cuidadosamente selecionadas. Rafael Mendes, de pé junto à janela do seu escritório, observava com expressão indecifrável o jardim onde seu sobrinho Mateus brincava alegremente. Aos 42 anos, Rafael havia construído um império empresarial que o posicionava entre os homens mais poderosos do país. Suas feições angulosas, seu cabelo negro com alguns fios grisalhos prematuros e sua postura elegante refletiam uma vida dedicada à excelência e ao controle. Mas havia algo mais em seu olhar. Um vazio que nem as contas bancárias mais recheadas podiam preencher. A nova babá, contratada apenas uma semana atrás, após a súbita renúncia da anterior, perseguia o pequeno Mateus entre risadas. Rafael a observava com desinteresse profissional, avaliando mecanicamente seu desempenho, como avaliava tudo em sua vida com precisão clínica. Camila Oliveira. Segundo lembrava do seu currículo, 26 anos, referências impecáveis, educação surpreendentemente completa para alguém que solicitava um posto de babá. Foi então que aconteceu. Camila inclinou-se para levantar Mateus e um objeto dourado escapou do pescoço de sua blusa, balançando como um pêndulo sob a luz do sol. Um medalhão antigo de ouro envelhecido, com um design inconfundível, uma árvore com raízes profundas e uma pequena estrela gravada em um canto. O tempo parou para Rafael. Sua respiração entrecortou-se enquanto uma lembrança enterrada há 3 décadas emergia com força avassaladora. O medalhão de sua mãe. O mesmo que desapareceu junto com parte de sua família naquela noite de tempestade quando ele tinha apenas 12 anos. A caneta que segurava entre seus dedos caiu manchando de tinta azul o contrato multimilionário sobre sua escrivaninha. Rafael nem sequer notou. Às vezes os objetos que acreditamos perdidos não desapareceram, estão simplesmente esperando o momento adequado para retornar a nós e nos lembrar quem realmente somos, dissera sua mãe certa vez. Naquele instante, aquelas palavras ressoaram em sua mente com uma clareza arrepiante. Camila, percebendo a intensidade do olhar que recebia da janela do escritório, instintivamente segurou o medalhão e o escondeu sob sua blusa. Seus olhos encontraram-se brevemente com os de Rafael através do vidro. Não foi um olhar de empregada, para patrão, mas algo mais complexo. O reconhecimento tácito de que algo significativo acabava de acontecer entre eles, embora nenhum pudesse compreender ainda sua magnitude. Rafael afastou-se da janela e pegou o telefone. A fusão empresarial que havia perseguido durante anos estava prestes a concretizar-se, o negócio que consolidaria definitivamente seu império. Não era momento para distrações sentimentais, nem coincidências inquietantes. No entanto, antes de discar o número de sua assistente, olhou mais uma vez para o jardim. O medalhão havia desaparecido, mas a inquietação que despertara nele permaneceria latente como uma semente enterrada, esperando o momento oportuno para florescer e talvez mudar o curso de mais de uma vida. O escritório de Rafael Mendes era um reflexo exato de sua personalidade, organizado até a exageração elegante, sem ostentação e profundamente solitário. As prateleiras de madeira escura abrigavam livros encadernados em couro que ninguém havia aberto em anos. Sobre sua escrivaninha, fotografias emolduradas em prata mostravam conquistas profissionais, nunca rostos familiares. Naquela manhã, Rafael revisava os últimos relatórios financeiros com uma concentração que qualquer um de seus funcionários teria reconhecido como sinal de não interromper. Contudo, pela primeira vez em anos, sua lendária capacidade de foco lhe falhava.
Sua mente retornava obstinadamente ao medalhão que havia visto no dia anterior. Com um gesto de frustração, deixou os documentos e pressionou o interfone. Carla, me conecte com Henrique Vital. Menos de 5 minutos depois, a voz grave de seu chefe de segurança ressoava através do alto-falante. Senhor Mendes, preciso de informações completas sobre Camila Oliveira, a nova babá. Descrição absoluta. Nós a investigamos antes de contratá-la, senhor. Seu histórico está limpo. Não me interessa seu histórico profissional, Henrique, respondeu Rafael com impaciência. Quero saber quem ela realmente é. Sua família, seu passado, especialmente qualquer conexão com a região de Serra do Vale. O silêncio do outro lado da linha revelava a surpresa do chefe de segurança. Em 15 anos trabalhando para Rafael, nunca o tinha ouvido mencionar Serra do Vale, a pequena cidade serrana onde havia nascido e que havia deixado para trás deliberadamente, como quem abandona uma pele antiga. Cuidarei pessoalmente disso. Senhor! Rafael encerrou a comunicação e levantou-se para servir-se de um uísque apesar de serem apenas 11 da manhã. Através da janela, podia ver Camila no jardim ajudando Mateus a plantar algumas sementes em pequenos vasos. Seus movimentos eram cuidadosos, pacientes, tão diferentes da eficiência mecânica que ele mesmo impunha em cada aspecto de sua vida. Sua sobrinha Beatriz, a mãe de Mateus e irmã mais nova de Rafael, entrou no escritório sem se anunciar, como era seu costume. Você deveria descansar antes da reunião com os japoneses, comentou ao vê-lo com o copo na mão. Está com uma aparência terrível. Beatriz, brilhante arquiteta de 35 anos, usava um elegante terninho que acentuava sua semelhança com Rafael. Ambos compartilhavam os mesmos olhos cinzentos, a mesma determinação no olhar. Mas onde Rafael projetava frieza, Beatriz irradiava um calor que ele havia perdido há muito tempo. Estou perfeitamente bem, respondeu automaticamente, como sempre fazia diante de qualquer demonstração de preocupação. Como você conheceu a babá? A pergunta lançada sem preâmbulos surpreendeu Beatriz. Camila. A agência a recomendou. Há algum problema com ela? Ontem eu vi um medalhão com ela, um antigo de ouro. Beatriz o olhou com genuína confusão. E isso é relevante porque... Rafael hesitou. Não havia falado do medalhão familiar em décadas, nem mesmo com Beatriz, que era muito pequena quando ocorreu a tragédia, para lembrar-se dos detalhes. Por nada. Simples curiosidade. Sua irmã o estudou com desconfiança, mas decidiu não insistir. Conhecia bem demais a intransponível muralha que seu irmão havia construído ao redor de certos temas. Mateus a adora, comentou mudando de assunto. Ela tem um dom especial com crianças e prepara uns biscoitos de canela que... Beatriz interrompeu-se. É curioso, me lembram os que a vovó fazia. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Os biscoitos de canela em forma de estrelas haviam sido uma tradição familiar em Serra do Vale. Um detalhe tão pequeno e tão significativo ao mesmo tempo. Tenho trabalho, disse abruptamente. Te verei no jantar. Quando Beatriz partiu, Rafael abriu a gaveta inferior de sua escrivaninha, protegida por uma fechadura digital, cuja combinação apenas ele conhecia. Dentro, uma caixa de madeira entalhada continha as poucas lembranças que conservava de sua infância. Extraiu uma fotografia amarelada, uma mulher jovem, sorria para a câmera segurando nos braços uma criança pequena. Em volta de seu pescoço, brilhava o mesmo medalhão que agora Camila carregava. A coincidência era impossível. O medalhão havia sido uma peça única desenhada especificamente para sua mãe por um artesão de Serra do Vale. Não existiam réplicas. Enquanto guardava a fotografia, uma certeza começou a formar-se em sua mente. Ou estava diante de uma extraordinária casualidade, ou a presença de Camila Oliveira em sua casa não era acidental de forma alguma. E Rafael Mendes não acreditava em casualidades. A sala de jantar auxiliar da mansão mais íntima que o salão principal resplandecia sob a luz da tarde que se filtrava através das cortinas de seda. Camila havia disposto a mesa para o lanche de Mateus com esmero pequenos sanduíches triangulares, frutas cortadas em formas divertidas e, claro, os biscoitos de canela que haviam despertado o interesse de Rafael.
Conta de novo a história do Cavaleiro e da Estrela, pediu Mateus enquanto mordiscava um biscoito em forma de estrela. Camila sorriu, ajeitando uma mecha de seu cabelo castanho atrás da orelha. Seus olhos, de um tom mel profundo, brilharam com a luz da lembrança. Era uma vez um valente cavaleiro que perdeu seu caminho na floresta mais escura do reino, começou ela com voz suave. Quando a noite caiu, não podia distinguir o norte do sul, nem o leste do oeste. Estava perdido e assustado, embora nunca admitisse. Mateus a escutava fascinado com os olhos bem abertos, como se ouvisse a história pela primeira vez, embora Camila a tivesse contado várias vezes desde sua chegada. Então, justo quando a esperança começava a abandoná-lo, viu brilhar sobre ele a estrela mais luminosa que jamais havia contemplado. Era tão brilhante que iluminava a floresta inteira, mostrando-lhe o caminho para casa. E por isso as estrelas são mágicas? Perguntou Mateus. Exatamente, assentiu Camila. Por isso, devemos olhar sempre para cima quando nos sentimos perdidos. As estrelas sempre nos guiam de volta para onde pertencemos. O que nenhum dos dois havia notado era a presença de Rafael na entrada da porta. Havia chegado há alguns minutos, atraído pelas risadas que ressoavam da sala de jantar, um som pouco habitual na solene mansão Mendes. Ficou ali escutando a história que Camila relatava com tanta naturalidade. Uma história que ele conhecia perfeitamente. Era o conto que sua mãe lhe havia narrado centenas de vezes durante sua infância em Serra do Vale. Um relato que fazia parte do folclore local, não uma fábula que aparecesse em livros infantis convencionais. Camila levantou o olhar e sobressaltou-se visivelmente ao encontrar-se com a figura imponente de Rafael, observando-os. Senhor Mendes, apressou-se a se levantar. Não o ouvi chegar. Tio Rafa, exclamou Mateus com entusiasmo alheio à súbita tensão no ambiente. Camila me contava sobre o Cavaleiro e a Estrela. Você conhece essa história? Uma sombra de emoção cruzou pelo rosto habitualmente impassível de Rafael. Sim, conheço, respondeu com voz controlada. Minha mãe costumava contá-la quando eu era criança. Camila empalideceu ligeiramente. Suas mãos moveram-se instintivamente em direção ao pescoço, onde o medalhão permanecia oculto sob sua blusa. É uma história popular, comentou com uma naturalidade que soava forçada. Aprendi com minha avó. De Serra do Vale? Perguntou Rafael diretamente, observando cada microgesto no rosto de Camila. A surpresa em seus olhos foi impossível de ocultar, embora tenha se recomposto rapidamente. Não, senhor. Minha avó era do litoral. A mentira era evidente para Rafael, que havia passado a vida negociando com especialistas na arte do engano, mas decidiu não pressionar não ainda. Mateus, sua mãe logo chegará para levá-lo ao médico, disse mudando deliberadamente de assunto. Você deveria se preparar. O menino assentiu e saiu correndo, deixando ambos os adultos em um silêncio carregado de perguntas não formuladas. Camila começou a recolher os pratos com movimentos que tentavam parecer casuais. Seu sotaque, comentou Rafael enquanto tomava assento na cadeira que Mateus havia deixado vaga. É muito sutil, mas está ali. Os R's ligeiramente arrastados à cadência ao final das frases. É característico da região montanhosa de Serra do Vale. Camila parou de mover-se segurando um prato a meio caminho entre a mesa e a bandeja. Seus dedos tornaram-se brancos pela pressão. Vivi em muitos lugares durante minha infância, senhor Mendes, respondeu finalmente. Meu pai era comerciante e viajávamos constantemente. No entanto, você conhece histórias próprias de Serra do Vale e cozinha biscoitos de canela exatamente como os preparavam lá com o toque de cardamomo que não aparece em nenhuma receita convencional. A tensão era palpável. Camila depositou o prato com cuidado, enfrentando por fim o olhar inquisitivo de seu empregador. Há algo específico que deseje me perguntar. Senhor Rafael estudou o rosto da jovem à sua frente. Havia algo familiar, na forma de seus olhos, na determinação de seu olhar. Algo que removia lembranças enterradas sob décadas de ausência deliberada. O medalhão que você carrega, disse finalmente. Eu gostaria de vê-lo. A solicitação soava como ordem, como tudo que saía da boca de Rafael Mendes.
Camila hesitou visivelmente, sua mão subindo instintivamente para proteger o objeto mencionado. É uma relíquia familiar, senhor, respondeu com voz firme, surpreendendo a Rafael, acostumado à obediência instantânea. Se me desculpa, devo terminar minhas tarefas antes que a senhora Beatriz retorne. E com essa resposta educada, mas firme, Camila se retirou, deixando Rafael com a certeza de que o medalhão não era a única coisa que Camila Oliveira estava protegendo zelosamente. O escritório privado de Rafael, no último andar da Mendes Enterprises, ocupava toda a esquina do edifício, oferecendo vistas panorâmicas da cidade. Se seu escritório em casa refletia o homem, seu escritório corporativo representava o empresário imponente moderno e desenhado para intimidar. Sentado à sua frente, Henrique Vital parecia desconfortável, algo incomum no experimentado chefe de segurança. Sobre a escrivaninha de cristal repousava uma pasta marrom fina, mas evidentemente inquietante pela forma como Vital evitava olhá-la diretamente. A investigação sobre Camila Oliveira resultou complicada, começou Henrique, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Seu histórico profissional é impecável, referências verificáveis, educação credenciada. Mas, pressionou Rafael, irritado pela incomum vacilação de seu subordinado. Mas antes dos 21 anos praticamente não existe. Vital abriu a pasta e girou alguns documentos para Rafael. Certidão de nascimento, registros escolares básicos, mas com múltiplas lacunas temporais. Como se alguém tivesse construído cuidadosamente uma identidade a partir de fragmentos reais. Rafael estudou os documentos com a testa franzida. Endereço familiar. Um apartamento modesto no Distrito Sul. Vive com uma mulher mais velha, Aparecida Oliveira, que figura como sua mãe nos documentos oficiais. Henrique fez uma pausa. No entanto, quando meus homens vigiaram o local, notaram algo peculiar. A mulher nunca sai sozinha, sempre acompanhada por Camila ou por uma enfermeira. E aqui vem o interessante. A enfermeira ocasionalmente a chama de Senhora Oliveira, não Senhora Santos. Você conseguiu verificar alguma conexão com Serra do Vale? Perguntou Rafael, sentindo como se acelerava seu pulso. Henrique extraiu uma fotografia da pasta. A imagem mostrava uma Camila mais jovem, talvez com 18 anos, junto à mulher mais velha, ambas de pé, diante de um pequeno comércio. Ao fundo, apenas visível, distinguia-se o característico campanário da igreja de Serra do Vale. Esta foto foi publicada há 8 anos no jornal local de Serra do Vale, durante as festas patronais. O artigo mencionava brevemente Aparecida Oliveira e sua neta, sem mais detalhes. Rafael sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Oliveira, o sobrenome de solteira de sua mãe. Há registros de uma Aparecida Oliveira em Serra do Vale, escassos. Parece que viveu lá durante sua juventude, mas partiu há mais de 30 anos, curiosamente coincidindo com a noite da tempestade, completou Rafael em voz baixa. Henrique assentiu, observando com cautela a reação de seu chefe. Como a maioria dos funcionários de confiança, conhecia fragmentos da história pessoal de Rafael, a trágica morte de seu pai, o desaparecimento de parte de sua família materna, sua determinação por deixar para trás seu passado naquele povoado remoto. Há algo mais, senhor. Vital hesitou antes de continuar. Camila Oliveira tem investigado sobre você. Isto captou completamente a atenção de Rafael. Que tipo de investigação? Ela tem coletado artigos de imprensa sobre você, especialmente aqueles que mencionam sua infância ou suas origens. E há 3 meses antes de solicitar o emprego, visitou os escritórios da fundação que você patrocina em Serra do Vale. A revelação golpeou Rafael como um soco físico. Não era uma coincidência. Camila havia buscado deliberadamente entrar em sua casa, aproximar-se de sua família. A pergunta era por que o interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. A voz de sua assistente anunciou que os representantes da Tanaka Global haviam chegado para a reunião final sobre a fusão. O negócio mais importante de sua carreira, a culminação de anos de estratégia empresarial, estava prestes a concretizar-se. Mantenha a vigilância sobre ela, ordenou Rafael, guardando a pasta na gaveta de sua escrivaninha. Quero saber cada movimento, cada ligação, cada visita que receba.
mas com absoluta discrição. Quando Henrique partiu, Rafael permitiu-se um momento de fraqueza. Abriu a gaveta inferior de sua escrivaninha e extraiu uma pequena caixa de prata. Dentro, cuidadosamente dobrado, havia um recorte de jornal amarelado. A manchete, desgastada pelo tempo e pelas múltiplas dobras, ainda era legível. Tragédia em Serra do Vale, empresário local, morre em acidente. Família desaparecida após inundação. Guardou o recorte e recompôs sua expressão. Os executivos japoneses o esperavam e Rafael Mendes nunca permitia que assuntos pessoais interferissem nos negócios. No entanto, enquanto se dirigia à sala, de reuniões sua mente seguia fixa no medalhão que pendia do pescoço de Camila Oliveira e nos segredos que parecia conter. Maio chegou trazendo consigo dias mais quentes e uma mudança sutil na atmosfera da mansão Mendes. Camila, apesar da vigilância discreta que não havia passado despercebida para ela, havia se tornado uma presença indispensável. Mateus florescia, sob seus cuidados, Beatriz valorizava sua eficiência, e até o pessoal de serviço, inicialmente receoso com a recém-chegada, a havia aceitado em seu círculo. Rafael, por sua parte, mantinha uma distância calculada. Observava-a, estudava cada detalhe, cada gesto que pudesse confirmar suas suspeitas, mas evitava o contato direto, como se temesse que a proximidade pudesse desestabilizar o precário equilíbrio que havia construído para sua vida. Aquela tarde de sábado, um evento inesperado alterou essa dinâmica cuidadosamente estabelecida. Beatriz havia organizado uma pequena reunião com sócios comerciais e suas famílias, uma mistura de negócios e socialização que Rafael costumava evitar. No entanto, a presença de Fernando Queiroz, o patriarca de uma antiga família de banqueiros, cujo apoio era crucial para a fusão com a Tanaka Global, tornava impossível sua ausência. Em meio a conversas superficiais sobre mercados financeiros e tendências econômicas, a voz infantil de Mateus elevou-se com entusiasmo. Tio Rafa, você tem que provar o bolo da Camila. Ela o fez especialmente para seu aniversário. Um silêncio incômodo seguiu a inocente exclamação. Rafael jamais celebrava seu aniversário. De fato, muito poucos em seu círculo íntimo conheciam a data exata. Beatriz interveio rapidamente. Mateus querido, nem todos os adultos celebram, mas ela disse que era importante, insistiu o menino. Disse que era uma receita familiar. Todos os olhares convergiram em Camila, que acabava de entrar no salão carregando um bolo dourado e fragrante. Seu rosto normalmente composto mostrava agora uma mistura de surpresa e vergonha ante a súbita atenção. Só pensei, começou ela, e logo se recompôs. É tradição na minha família preparar algo especial para celebrar a vida. Senhor Mendes, não pretendi incomodá-lo. Fernando Queiroz, um homem corpulento, com um sorriso afável, que contradizia sua reputação de negociador implacável, rompeu a tensão com uma gargalhada. Pelo amor de Deus, Rafael, 42 anos e ainda te envergonha fazer aniversário. Traga esse bolo, senhorita, que eu sim celebro qualquer desculpa para uma boa sobremesa. O aroma que emanava da sobremesa enquanto Camila a depositava sobre a mesa era inconfundível canela-baunilha e um toque de algo mais que Rafael não cheirava havia décadas. Noz moscada silvestre, uma especiaria que só crescia nas montanhas que rodeavam Serra do Vale. A primeira a provar o bolo foi Lúcia, a esposa de Fernando. Seus olhos se abriram com deleite ao saborear o primeiro bocado. Isto é extraordinário, comentou olhando com nova apreciação para Camila. Tem um sabor nostálgico de alguma maneira, como algo que provei há muito tempo e havia esquecido. Camila sorriu modestamente. É uma receita transmitida por gerações na minha família, explicou. O segredo está na combinação de especiarias. Rafael, após um momento de vacilação, pegou um pequeno pedaço. Ao prová-lo, uma onda de lembranças o invadiu com tal força que teve que fazer um esforço consciente para manter sua expressão neutra. Era exatamente igual ao bolo que sua mãe preparava cada ano para seu aniversário. Um sabor que pertencia a outra vida, a um tempo antes que o sobrenome Mendes significasse poder e fortuna. Gostou, senhor? Perguntou Camila, e havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade apenas perceptível,
que captou a atenção de Rafael. Seus olhares se encontraram por um instante que pareceu estender-se indefinidamente. É familiar, respondeu. Finalmente. Para qualquer observador casual, o intercâmbio não teria sido mais que um elogio educado de um empregador a uma funcionária talentosa. Mas tanto Camila quanto Rafael sabiam que acabava de ocorrer algo mais significativo, um reconhecimento mútuo, um primeiro passo em direção a um território desconhecido e potencialmente perigoso para ambos. A reunião continuou, mas Rafael se viu observando Camila sob uma nova luz. Havia assumido que suas intenções ao infiltrar-se em seu lar, porque agora estava seguro de que havia sido deliberado, seriam maliciosas, talvez chantagem alguma, antiga vingança familiar ou simplesmente oportunismo. No entanto, o bolo sugeria algo diferente, um gesto genuíno quase terno em sua simplicidade. Mais tarde, quando os convidados começavam a partir, Rafael encontrou-se sozinho com Camila no corredor que conduzia à cozinha. Ela levava uma bandeja com xícaras de café vazias e deteve-se ao vê-lo claramente insegura sobre como proceder após o incidente do bolo. Como sabia que hoje é meu aniversário? Perguntou Rafael sem preâmbulos. Camila baixou o olhar para a bandeja que sustentava. O medalhão pertenceu à sua mãe, não é verdade? Respondeu ela com outra pergunta, surpreendendo a Rafael com sua franqueza. Você o reconheceu no primeiro dia que me viu usá-lo. Não era uma confirmação direta, mas tampouco uma negação. Rafael deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância física entre eles, como se isso pudesse encurtar também a distância entre as verdades que ambos guardavam. Esse medalhão é único, disse em voz baixa. Foi desenhado especificamente para Carolina Oliveira, pelo ourives de Serra do Vale que morreu pouco depois. Não existe outro igual. Camila levantou o olhar enfrentando por fim os olhos interrogantes de Rafael. Nesse momento, o medalhão deslizou de seu esconderijo sob a blusa, como se respondesse à menção de seu criador. A luz tênue do corredor, os detalhes da árvore gravada e a pequena estrela brilhavam com uma história que conectava ambos de maneiras que nenhum compreendia completamente ainda. Foi um presente, disse Camila finalmente. De minha avó. A única coisa que me deixou quando partiu. Aparecida Oliveira, perguntou Rafael, revelando o que sabia. Uma sombra de alarme cruzou o rosto de Camila, mas recompôs-se rapidamente. Suponho que esteve me investigando, Sr. Mendes. Não esperava menos. Como você esteve me investigando? Replicou ele. A diferença é que eu tenho direito a saber por que alguém com conexões evidentes com meu passado familiar buscou deliberadamente aproximar-se da minha família. Um sorriso triste curvou os lábios de Camila. Você teria escutado o poderoso Rafael Mendes, conhecido por seu desprezo por seu passado, por sua determinação de enterrar tudo o relacionado com Serra do Vale. Teria aberto sua porta a uma desconhecida falando de medalhões familiares e promessas esquecidas. A pergunta ficou suspensa entre eles, e ambos conheciam a resposta. Não o teria feito. O Rafael de 2 meses atrás teria ordenado à segurança que a escoltasse para fora do edifício ao primeiro indício de tal conversa. O som de risadas infantis interrompeu o momento. Mateus corria em direção ao corredor seguido por um filhote de labrador que Beatriz havia adotado recentemente. Camila, tio Rafa, exclamou o menino detendo-se ao notar a atmosfera tensa entre os adultos. Você está bravo com a Camila, tio Rafael agachou-se para ficar na altura do pequeno, esboçando um sorriso que suavizou suas feições. Não, Mateus. Só conversávamos sobre plantas medicinais. Como as que você usa quando tenho febre? Perguntou o menino dirigindo-se a Camila. Exatamente como essas, respondeu ela agradecida pela interrupção. Seu tio também. Conhece muitos segredos sobre plantas. Talvez algum dia possa ensinar alguns para você. Mateus olhou para seu tio com renovado interesse. Sério, mamãe, diz que você só sabe de números e negócios. A observação inocente provocou uma risada genuína em Rafael, um som tão incomum que até o filhote inclinou a cabeça com curiosidade. Sua mãe tem razão quando diz que me ocupo principalmente de números e negócios, respondeu desarrumando carinhosamente o cabelo do menino. Mas houve um tempo
em que eu sabia outras coisas. Coisas que talvez deva recordar. Seu olhar cruzou-se brevemente com o de Camila, e nesse instante fugaz, compartilharam uma compreensão silenciosa. Qualquer que fosse a verdade completa por trás do medalhão e a conexão entre suas famílias, o caminho em direção a ela obrigaria ambos a enfrentar passados que prefeririam ter deixado enterrados. Enquanto observava Camila ensinando pacientemente a Mateus os nomes das plantas, Rafael sentiu algo que não havia experimentado em décadas, a incômoda, mas inegável sensação de que as muralhas que havia construído ao redor de sua vida começavam, lenta, mas inexoravelmente a desmoronar. E o mais perturbador não era o medo ante essa possibilidade, mas o estranho alívio que sentia ao contemplá-la. Os jardins da mansão Mendes, desenhados por um paisagista de renome, combinavam a elegância formal europeia com elementos mais naturais e orgânicos. No setor oriental afastado das zonas frequentadas pelos visitantes, existia uma pequena estufa vitoriana. Era ali onde Camila havia começado a passar suas horas livres, cultivando plantas aromáticas e flores que recordava de sua infância. Naquela manhã de junho, enquanto podava cuidadosamente uma roseira, não percebeu a presença de Rafael até que sua sombra se projetou sobre as flores. Sempre me perguntei por que ninguém utilizava este espaço, comentou ele, observando as transformações que Camila havia realizado em apenas umas semanas. Beatriz contratou 3 jardineiros profissionais para manter os exteriores, mas esta estufa permaneceu praticamente abandonada durante anos. Camila incorporou-se, tirando as luvas de jardinagem. Levava o cabelo preso em uma simples trança e seu rosto livre de maquiagem mostrava um leve bronzeado pelas horas ao sol. Os espaços abandonados são os que guardam as melhores possibilidades, respondeu. Só precisam de alguém que veja seu potencial. Rafael percorreu a estufa com o olhar, notando os detalhes ervas aromáticas, organizadas segundo seu uso medicinal. Flores dispostas não por seu valor ornamental, mas por seu significado tradicional, exatamente como sua mãe as havia organizado, no pequeno jardim de sua infância. Manjericão para a proteção, alecrim para a lembrança, tomilho para a coragem, enumerou em voz baixa. Lavanda para a tranquilidade e camomila para a paciência. A linguagem das plantas de Serra do Vale. Camila pareceu genuinamente surpresa. Achei que havia deixado para trás tudo relacionado com sua cidade natal. Tentei fazê-lo, confessou, Rafael tocando com delicadeza uma folha de hortelã. Mas há coisas que se negam a ser esquecidas por mais que se tente. A confissão tão distante da imagem pública do implacável empresário criou um momento de intimidade inesperada entre eles. Durante semanas haviam mantido uma espécie de trégua tácita. Rafael havia cessado seu interrogatório direto e Camila havia continuado com suas tarefas, como se não existisse um medalhão antigo conectando-os através de décadas de segredos. As flores de sabugueiro, disse Rafael, indicando umas pequenas flores brancas. Minha mãe as utilizava para preparar um xarope contra a febre. Dizia que as flores colhidas na lua cheia tinham propriedades especiais. Camila sorriu e, pela primeira vez, o sorriso alcançou completamente seus olhos. Minha avó dizia exatamente o mesmo. Tenho algumas plantas para minha mãe, para a Aparecida. Durante seus dias bons, ainda prepara o xarope e o presenteia aos vizinhos. A menção casual da mulher que representava o elo perdido na cadeia de mistérios que os unia tensionou novamente o ambiente. Rafael havia continuado sua investigação discreta, descobrindo que Aparecida Oliveira havia sido prima-irmã de sua mãe. Um ramo da família que se havia afastado após disputas que ninguém parecia recordar com clareza. Você nunca me disse diretamente por que veio aqui, Camila, disse Rafael, passando deliberadamente ao tratamento informal, transformando a conversa de profissional a pessoal. Camila sustentou seu olhar avaliando suas opções, medindo a sinceridade nos olhos do homem à sua frente. Minha mãe está morrendo, respondeu finalmente com voz clara, mas carregada de emoção contida. Demência progressiva avançada. Tem dias bons, mas são cada vez menos frequentes. A revelação tomou Rafael de surpresa. Não era o que esperava escutar.
Lamento, mas isso não explica... Durante um de seus momentos de lucidez, continuou Camila, me falou de uma promessa não cumprida, de uma família dividida pelo orgulho e pela dor. Pediu-me que encontrasse o menino de Carolina antes que fosse tarde demais. Fez uma pausa, seus olhos brilhantes pelas lágrimas contidas. Falou-me do medalhão, de como havia chegado às suas mãos e de como devia retornar a seu legítimo dono. A história parecia sincera, mas incompleta. Rafael sentia que havia mais, muito mais por trás das palavras cuidadosamente escolhidas de Camila. Por que não se aproximar diretamente? Por que esta infiltração? Um sorriso triste curvou os lábios de Camila. Você teria escutado o poderoso Rafael Mendes, conhecido por seu desprezo por seu passado, por sua determinação de enterrar tudo relacionado com Serra do Vale. Teria aberto sua porta a uma desconhecida, falando de medalhões familiares e promessas esquecidas. A pergunta ficou suspensa entre eles e ambos conheciam a resposta. Não o teria feito. O Rafael, de 2 meses atrás, teria ordenado à segurança que a escoltasse para fora do edifício ao primeiro indício de tal conversa. O som de risadas infantis interrompeu o momento. Mateus corria em direção à estufa, seguido por um filhote de labrador que Beatriz havia adotado recentemente. Camila, tio Rafa, exclamou o menino detendo-se ao notar a atmosfera tensa entre os adultos. Você está bravo com a Camila, tio Rafael agachou-se para ficar na altura do pequeno, esboçando um sorriso que suavizou suas feições. Não, Mateus. Só conversávamos sobre plantas medicinais. Como as que você usa quando tenho febre? Perguntou o menino dirigindo-se a Camila. Exatamente como essas, respondeu ela agradecida pela interrupção. Seu tio também conhece muitos segredos sobre plantas. Talvez algum dia possa ensinar alguns para você. Mateus olhou para seu tio com renovado interesse. Sério, mamãe diz que você só sabe de números e negócios. A observação inocente provocou uma risada genuína em Rafael, um som tão incomum que até o filhote inclinou a cabeça com curiosidade. Sua mãe tem razão quando diz que me ocupo principalmente de números e negócios, respondeu desarrumando carinhosamente o cabelo do menino. Mas houve um tempo em que eu sabia outras coisas. Coisas que talvez deva recordar. Seu olhar cruzou-se brevemente com o de Camila e, nesse instante fugaz, compartilharam uma compreensão silenciosa. Qualquer que fosse a verdade completa por trás do medalhão e a conexão entre suas famílias, o caminho em direção a ela obrigaria a ambos a enfrentar passados que prefeririam ter deixado enterrados. Enquanto observava Camila ensinando pacientemente a Mateus os nomes das plantas, Rafael sentiu algo que não havia experimentado em décadas, a incômoda, mas inegável sensação de que as muralhas que havia construído ao redor de sua vida começavam, lenta, mas inexoravelmente a desmoronar. E o mais perturbador não era o medo ante essa possibilidade, mas o estranho alívio que sentia ao contemplá-la. A notícia da repentina doença de Rafael espalhou-se pela Mendes Enterprises como um incêndio florestal. O implacável CEO, conhecido por não ter tirado um único dia de descanso em mais de 15 anos, havia colapsado durante uma videoconferência com investidores internacionais. O diagnóstico inicial, esgotamento severo, combinado com uma infecção viral que seu sistema imunológico debilitado pelo estresse crônico não havia podido combater. Na mansão, o quarto principal havia se transformado em uma extensão de hospital. Médicos especialistas entravam e saíam, enfermeiras profissionais monitoravam constantes, e uma procissão de assistentes corporativos tentava manter o império empresarial funcionando enquanto seu arquiteto jazia prostrado, alternando entre estados febris e um sono inquieto. No quarto dia, quando os antibióticos de última geração apenas conseguiam controlar a febre, Beatriz tomou uma decisão que surpreendeu a todo o pessoal. Camila se encarregará dos cuidados noturnos, anunciou com uma autoridade que lembrava poderosamente seu irmão. Sua mãe foi enfermeira e ela tem experiência em cuidados paliativos. Luísa Campos, a noiva de Rafael, uma elegante executiva de marketing, com quem mantinha uma relação mais pragmática que apaixonada, expressou seu desacordo imediato. A babá Rafael precisa de profissionais, não de improvisações. Beatriz.
habitualmente diplomática, mostrou uma firmeza incomum. Os profissionais estão há 4 dias sem resultados. A febre não cede, e você conhece Rafael melhor que eu, Luísa. Sabe o que significaria para ele depender indefinidamente de cuidadores externos. A realidade que Beatriz não verbalizou, mas que ambas compreendiam, era que Rafael Mendes detestava profundamente a vulnerabilidade. Cada olhar compassivo, cada gesto de preocupação das enfermeiras seria para ele um lembrete constante de sua fraqueza. Uma tortura psicológica adicional ao mal-estar físico. Assim foi como Camila se encontrou naquela noite no quarto principal, observando o homem que durante meses havia estado investigando-a agora, reduzido a uma figura pálida entre lençóis desalinhados. A febre havia retornado e Rafael agitava-se, inquieto, murmurando palavras ininteligíveis. Com movimentos precisos, mas gentis, Camila preparou o que parecia uma infusão complexa, misturando várias ervas da estufa em proporções exatas. Enquanto o preparado repousava, umedeceu um pano em água fresca e o colocou sobre a fronte ardente de Rafael. Carolina, murmurou ele entre delírios febris. O medalhão não devia... Shhh! Sussurrou Camila, trocando novamente o pano. Descanse. Você está a salvo. Durante as horas seguintes, Camila alternou as compressas frias com aplicações de uma pasta de ervas sobre o peito e a nuca de Rafael. Cantava suavemente enquanto trabalhava uma melodia antiga que parecia mais um encantamento que uma canção, de ninar. Quando finalmente conseguiu que bebesse a infusão, fê-lo, com infinita paciência, sustentando sua cabeça e oferecendo-lhe pequenos goles entre frases de encorajamento. Perto do amanhecer, ocorreu o inesperado. A febre que havia resistido à medicina moderna durante dias começou a ceder. A respiração de Rafael tornou-se mais regular e seu sono pela primeira vez pareceu tranquilo. Exausta, mas satisfeita, Camila acomodou-se na poltrona junto à janela. Dali podia observar tanto seu paciente quanto o jardim onde o sol começava a elevar-se, tingindo o céu de tonalidades rosadas e douradas. Não percebeu que havia adormecido até que a voz de Rafael, fraca mas consciente, a despertou. Você cantava a canção da colheita, disse ele observando-a com olhos cansados mas lúcidos, a que entoavam as mulheres de Serra do Vale durante a coleta de ervas medicinais. Camila incorporou-se rapidamente, aproximando-se para verificar sua temperatura. A febre baixou, constatou com evidente alívio. Como você se sente? Como se tivesse sido atropelado por um trem, respondeu ele esboçando um fraco sorriso, mas estranhamente lúcido. A última coisa de que me lembro é estar no escritório e depois, fragmentos, pesadelos. Você esteve muito doente. Seu corpo finalmente disse basta. Rafael tentou incorporar-se, mas Camila o deteve com gentil firmeza. Ainda está fraco. Os médicos virão em algumas horas. Até então deve descansar. Para surpresa de ambos, Rafael não protestou. Em vez disso, estudou o rosto de Camila como se o visse realmente pela primeira vez, as pequenas rugas de preocupação. Em sua testa, os olhos cansados mas alertas, as mãos ligeiramente ásperas pelo trabalho no jardim. Essas ervas que você usou, disse finalmente. O cheiro me lembrou. Deteve-se como se duvidasse em continuar. Sua mãe, completou Camila suavemente. Eu sei. A receita passou de geração em geração em nossa família. Minha avó sempre dizia que curava tanto o corpo quanto a alma. Um silêncio confortável instalou-se entre eles, muito diferente da tensão que havia caracterizado suas interações anteriores. A vulnerabilidade física parecia ter derrubado, ao menos temporariamente, as barreiras que ambos haviam construído. Durante meu delírio eu a vi com clareza, confessou Rafael em voz baixa. Não como você é agora, mas como deve ter sido quando criança. Levava o medalhão grande demais para você então e corria por um campo de lavanda. Camila empalideceu, visivelmente. Como você poderia... Não sei. Rafael parecia tão desconcertado quanto ela. Talvez minha mente simplesmente criou uma imagem baseada em fragmentos de lembranças e associações. Ou talvez... A porta se abriu antes que pudesse completar seu pensamento. Beatriz
entrou seguida pelo médico principal. A surpresa e o alívio se refletiram em seu rosto ao ver seu irmão consciente. Rafael, você está acordado. Beijou sua testa e depois olhou para Camila com gratidão. Parece que sua medicina tradicional funciona melhor que toda a ciência moderna, Camila. O médico, um homem mais velho com expressão cética, revisou os sinais vitais de Rafael com um profissionalismo distante. Remissão espontânea da febre melhora significativa dos valores respiratórios, murmurou mais para si mesmo que para os presentes. Surpreendente considerando a resistência que mostrava ao tratamento convencional. Às vezes o corpo só precisa do estímulo adequado para lembrar como curar a si mesmo, comentou Camila, recolhendo discretamente seus implementos herbáceos. O olhar que trocou com Rafael continha um entendimento que ia além da relação entre enfermeira e paciente. Ambos sabiam que o ocorrido durante a noite transcendia a simples recuperação física. Algo fundamental havia mudado entre eles. Enquanto Camila se retirava para descansar, escutou fragmentos da conversa que continuava no quarto. Beatriz informava a Rafael sobre decisões empresariais tomadas durante sua ausência. O médico recomendava repouso absoluto e uma assistente enumerava reuniões adiadas e compromissos cancelados. O mundo que Rafael havia construído tão meticulosamente reclamava sua atenção, tentando arrastá-lo de volta à realidade de cronogramas, contratos e obrigações. No entanto, pela primeira vez em décadas, Rafael Mendes se perguntava se esse mundo continha realmente tudo o que necessitava, ou se talvez as mãos que acabavam de curá-lo estavam oferecendo também um caminho em direção a algo que havia esquecido que ansiava. A celebração do solstício de verão na fazenda dos Queiroz representava uma das tradições sociais mais prestigiosas do círculo empresarial. Uma festa elegante, mas com raízes folclóricas, onde a elite econômica rendia uma homenagem estilizada a tradições campestres que a maioria apenas conhecia de ouvir falar. Para surpresa de todos, Rafael Mendes havia aceitado o convite. Mais surpreendente ainda, havia solicitado que Camila Oliveira o acompanhasse, junto com Beatriz e Mateus, sob o pretexto de que o menino se sentiria mais confortável com sua babá presente. É incomum que você leve funcionários a um evento social, comentou Luísa enquanto seu motorista conduzia até a fazenda, especialmente considerando que haverá mais crianças com suas próprias cuidadoras. Rafael, completamente recuperado após sua doença, observava a paisagem através da janela com expressão pensativa. Camila não é simplesmente funcionária, respondeu sem desviar o olhar do exterior. Seu conhecimento de tradições regionais poderia ser valioso em uma celebração como esta. Luísa, perspicaz demais para aceitar essa explicação, estudou o perfil de seu noivo. Nos 3 anos de seu relacionamento, havia aprendido a decifrar as sutis mudanças em seu comportamento. Algo havia mudado radicalmente nele durante sua convalescença. A fazenda Queiroz estava magnificamente iluminada com tochas e lanternas que criavam um ambiente mágico. No pátio central, músicos tocavam melodias tradicionais, enquanto alguns convidados já se animavam a dançar. Fernando Queiroz, anfitrião nato, recebeu pessoalmente a Rafael com um abraço afetuoso. "O ressuscitado", exclamou com sua característica exuberância. "Não sabe quanto me alegra vê-lo recuperado. Esta festa não teria sido a mesma sem o homem que salvou meu banco da falência há uma década." Enquanto os adultos trocavam saudações, Camila permanecia discretamente ao lado com Mateus. Vestia um simples vestido azul escuro que, sem ser ostentoso, realçava sua beleza natural. O medalhão que normalmente ocultava sob sua roupa descansava, visivelmente sobre o tecido, como se tivesse decidido que já não era necessário escondê-lo. A noite transcorria agradavelmente. Rafael, para espanto de quem o conhecia bem, parecia relaxado, quase acessível. Conversava animadamente, inclusive ria ocasionalmente, e seus olhos buscavam frequentemente Camila entre a multidão. O ponto de inflexão chegou quando os músicos começaram a interpretar a corrente, uma dança tradicional de Serra do Vale, que representava a união das famílias durante a colheita. Fernando Queiroz, visivelmente emocionado, aproximou-se do centro, do pátio.
Esta dança a aprendi quando criança visitando meus avós nas montanhas, anunciou. Quem se anima a me acompanhar, precisamos de pelo menos 6 casais para formar a corrente. Para surpresa geral, foi Camila quem deu um passo à frente. Conheço os passos, disse com voz clara, mas modesta. Se alguém deseja aprender, posso mostrá-los. Luísa notou imediatamente como o olhar de Rafael se transformava ao observar Camila avançar para o centro. Não era o olhar de um empregador, nem sequer o de um homem atraído por uma mulher. Era um olhar de reconhecimento, de assombro, quase de reverência. O que aconteceu a seguir desafiou todas as expectativas. Camila começou a mover-se com a música, seus passos precisos e fluidos, mostrando um domínio perfeito da coreografia ancestral. Não dançava como quem aprendeu uma dança, mas como quem a leva no sangue. Cada movimento, cada gesto de suas mãos narrava uma história que parecia formar parte de seu próprio ser. É extraordinário, comentou a esposa de Fernando observando, fascinada. Essa dança quase se perdeu. Mesmo nas montanhas são poucos os que a preservam corretamente. Rafael permanecia imóvel como hipnotizado. Quando Fernando animou mais pessoas a se unirem e vários casais se aproximaram timidamente, aconteceu o impensável. Rafael Mendes, o homem que sistematicamente recusava participar de qualquer atividade que considerasse frívola, avançou para o círculo de dançarinos. Um silêncio incrédulo estendeu-se entre os assistentes mais próximos. Beatriz quase derramou sua taça de champanhe. Com movimentos inicialmente indecisos, mas que ganharam segurança a cada passo, Rafael uniu-se à dança. Seus pés seguiam o ritmo com uma precisão que revelava memória muscular, como se seu corpo recordasse o que sua mente havia tentado esquecer durante décadas. Quando a coreografia fez com que Camila e Rafael se encontrassem frente a frente, entrelaçando brevemente suas mãos como exigia a tradição, algo passou entre eles. Uma corrente quase visível, uma conexão que transcendia o momento presente e parecia alcançar gerações atrás. Luísa, observando de um lado, sentiu uma certeza dolorosa instalar-se em seu peito. Fosse o que unia Rafael àquela mulher, ia muito além de uma simples atração ou mesmo de uma conexão intelectual. Era algo enraizado na história, na identidade mesma de ambos. A dança continuou com mais convidados unindo-se gradualmente, mas para os observadores atentos, o centro de gravidade eram claramente Rafael e Camila, movendo-se em perfeita harmonia, como se tivessem dançado juntos toda a vida. Quando a música finalmente cessou, os dançarinos dispersaram-se entre aplausos e risadas. Rafael, visivelmente comovido, mas tentando manter a compostura, afastou-se rapidamente para um terraço lateral menos concorrido. Necessitava de ar espaço para processar o que acabava de experimentar. Não sabia que você dançava, disse a voz de Camila atrás dele. Rafael não se voltou imediatamente. Suas mãos se agarraram ao corrimão de pedra como buscando ancorar-se na realidade. Não o fazia. Não o havia feito desde... Interrompeu-se, incapaz de completar a frase. Desde antes da tempestade, terminou ela por ele. Agora sim, ele se voltou para olhá-la. Camila, iluminada pela luz da lua e das lanternas distantes, segurava o medalhão entre seus dedos. A pequena estrela gravada capturava e refletia a luz como um minúsculo farol. Quem é você realmente, Camila? Perguntou. Finalmente, Rafael, sua voz apenas um sussurro carregado de emoção. O que significa tudo isto? Antes que pudesse responder, Mateus apareceu correndo, seguido por Beatriz. Tio Rafa, você dançou como os senhores das montanhas das suas histórias, exclamou o menino emocionado. Camila diz que você tem magia. Nos pés, Rafael sorriu para seu sobrinho, agradecido pela interrupção que lhe dava tempo para recuperar seu equilíbrio emocional. As histórias das montanhas, repetiu olhando significativamente para Camila. Faz muito tempo que não as recordo com clareza. Talvez seja a hora de que alguém me conte novamente. Beatriz, que havia observado tudo com crescente curiosidade, trocou um olhar com Camila que continha tanto uma pergunta quanto uma advertência. Sua lealdade estava com seu irmão e qualquer coisa que pudesse afetá-lo para bem ou para mal lhe concernia profundamente. O resto da noite transcorreu em uma estranha atmosfera de expectativa suspensa.
Rafael e Camila apenas voltaram a interagir diretamente, mas uma nova consciência parecia haver se estabelecido entre eles, como se a dança tivesse despertado algo que já não podia voltar a adormecer. Durante a viagem de regresso, entre as preocupações corporativas e os comentários sociais que Luísa mencionava, Rafael permaneceu inusualmente silencioso. Sua mente retornava uma e outra vez aos movimentos da dança, a sensação das mãos de Camila entre as suas, e a uma lembrança que emergia com crescente clareza, sua mãe ensinando-lhe esses mesmos passos no pátio de sua antiga casa, enquanto seu pai os observava com orgulho. Uma vida anterior sepultada sob décadas de determinação por reinventar-se, começava a reclamar seu espaço em seu presente. E no centro desse terremoto íntimo encontrava-se Camila Oliveira com seu medalhão familiar, e seus olhos que pareciam conhecer segredos que ele mesmo havia esquecido. A tarde havia começado com um céu limpo, mas ao anoitecer, nuvens densas e escuras começaram a acumular-se sobre a cidade. O serviço meteorológico emitiu alertas por tempestades elétricas severas, recomendando à população permanecer em suas casas. Na mansão Mendes, os preparativos para o jantar de negócios que Rafael havia organizado seguiam seu curso apesar do clima ameaçador. A fusão com a Tanaka Global estava em sua fase final, e este jantar representava uma oportunidade crucial para consolidar relações pessoais além dos contratos assinados. Camila havia passado a tarde ajudando com Mateus, que mostrava um crescente temor às tempestades. Desde a celebração do solstício, 3 semanas atrás, sua relação com Rafael havia adquirido uma estranha qualidade de expectativa contida. Ambos sabiam que uma conversa pendente flutuava entre eles, mas nenhum parecia disposto a precipitá-la. "Você ficará comigo se houver trovões?" perguntou Mateus, enquanto Camila o ajudava a vestir o pijama. "Claro", assegurou ela. "Sua mãe estará ocupada com os convidados, mas eu ficarei com você todo o tempo que precisar." O menino a abraçou com força, seu pequeno corpo, transmitindo-lhe confiança absoluta. Camila correspondeu ao abraço, perguntando-se silenciosamente o que aconteceria com esse vínculo quando a verdade finalmente emergisse, porque estava segura de que cedo ou tarde o faria. Os primeiros convidados começaram a chegar justo quando as primeiras gotas de chuva caíam sobre as janelas. Executivos da Tanaka Global, acompanhados por suas esposas, o representante legal que havia estruturado a fusão, e, claro, Fernando Queiroz e sua esposa Lúcia, que haviam mediado inicialmente o contato entre ambas corporações. Camila, após assegurar-se de que Mateus estava tranquilo com um livro de contos, desceu discretamente para verificar se necessitavam de ajuda adicional com o serviço. Não era parte de suas responsabilidades, mas o pessoal estava sobrecarregado pela magnitude do evento. Foi então que aconteceu. Hideaki Tanaka, o patriarca octogenário que havia fundado o Império Tecnológico Japonês e que raramente viajava fora de seu país, entrou no salão principal escoltado por seu filho. Ao ver Camila passar discretamente junto a uma mesa lateral, o ancião deteve-se bruscamente. Seus olhos, ainda aguçados apesar de sua idade, cravaram-se no medalhão que Camila havia esquecido de ocultar na pressa da tarde. "Yokuzo!" exclamou em japonês, apontando o medalhão com uma mão trêmula. Oliveira-san no medalhão no seu. Filho, visivelmente desconfortável pela explosão emocional, tentou acalmá-lo enquanto traduzia para os presentes. "Meu pai diz que reconhece esse medalhão. Diz que pertenceu a uma família Oliveira." Um silêncio tenso caiu sobre o ambiente. Todos os olhares convergiram primeiro em Camila, que havia empalidecido visivelmente, e depois em Rafael, cuja expressão impenetrável ocultava a tempestade interior que rivalizava com a que se desencadeava lá fora. "Pai deve estar confuso", continuou o filho tentando salvar a situação. "Essa viagem ao Brasil foi há mais de 40 anos. Não São Paulo, Serra do Vale", insistiu o ancião em um inglês entrecortado, mas claro. "Carolina Oliveira, o medalhão presente de seu esposo antes do casamento." Luísa Campos, noiva de Rafael, que até então havia permanecido em segundo plano, deu um passo à frente. Seus olhos, normalmente calculistas, mostravam agora uma fúria apenas contida.
É uma joia familiar roubada, declarou com voz cortante. Esta mulher deve ter estado bisbilhotando entre as antiguidades da família Mendes. Rafael, você deveria chamar a segurança imediatamente. Camila, recuperando parte de sua compostura, segurou o medalhão entre seus dedos como um talismã protetor. Não roubei nada, respondeu com dignidade. Este medalhão esteve em minha família por décadas. Minha avó me entregou em seu leito de morte. Sua família. A voz de Luísa destilava veneno. Uma babá com pretensões de pertencer. Há uma linhagem da qual mal pode pronunciar corretamente o sobrenome. Patético. Beatriz, que havia permanecido observando a cena com crescente alarme, interveio. Luísa, por favor. Não sabemos. Eu sei, cortou Luísa. Sei reconhecer. Uma oportunista quando a vejo. Primeiro ganha a confiança de todos. Logo aparece misteriosamente quando Rafael adoece o cura com suas ervas de bruxa e agora exibe joias familiares como se lhe pertencessem. Ninguém mais vê o padrão. Um relâmpago iluminou intensamente o salão, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. A tempestade estava diretamente sobre eles agora, e as luzes piscaram ominosamente. Foi então que Rafael, que havia permanecido inusualmente silencioso, falou finalmente. O medalhão pertence legitimamente a ela. Sua declaração, pronunciada com uma autoridade inquestionável, caiu como uma bomba na sala. Até mesmo Hideaki, Tanaka, que havia continuado murmurando em japonês, guardou silêncio. Do que você está falando, Rafael? Perguntou Luísa deslocada. Esse medalhão pertenceu à sua mãe. Você mesmo me contou. E antes pertenceu à família de minha mãe, os Oliveira. Rafael avançou até situar-se junto a Camila em um gesto que não deixava lugar a dúvidas sobre sua posição. Camila, não é uma ladra, é parte da minha família. A revelação provocou exclamações de surpresa entre os convidados. Beatriz levou uma mão à boca, conectando finalmente as peças que havia estado observando durante meses. Nesse preciso instante, um trovão particularmente violento sacudiu a mansão e todas as luzes se apagaram, deixando-os na escuridão quase completa, iluminados unicamente pelos relâmpagos ocasionais e algumas velas decorativas que o pessoal apressou-se a acender. Os geradores auxiliares deveriam ativar-se automaticamente, informou Rafael com calma profissional. Por favor, continuem desfrutando da noite. Rita, dirigiu-se à governanta, assegure-se de que todos tenham o necessário enquanto se restabelece a eletricidade. Logo, em um movimento que surpreendeu a todos, tomou suavemente o braço de Camila. Precisamos conversar, disse em voz baixa, mas firme. Agora. Enquanto se afastavam em direção ao escritório privado de Rafael, Camila pôde sentir os olhares de todos cravados em suas costas. A tempestade exterior agora parecia um mero prelúdio comparada com a que estava prestes a desencadear-se entre eles. O escritório, iluminado unicamente pela luz intermitente dos relâmpagos e uma pequena lâmpada de emergência, criava um ambiente quase espectral. As sombras dançavam nas paredes a cada clarão. Rafael fechou a porta atrás deles e permaneceu um momento em silêncio, como se reunisse forças para o que estava por vir. Creio que chegou o momento da verdade, Camila, disse finalmente. Toda a verdade. A voz de Camila, quando respondeu, continha uma emoção que já não tentava ocultar. Levo mais de 8 meses esperando este momento, Rafael, desde que minha avó me contou a história e me mostrou as cartas. Que cartas? A pergunta saiu mais brusca do que pretendia. As que sua mãe escreveu a minha, cartas que nunca foram enviadas, que foram encontradas entre seus pertences depois daquela noite. Rafael aproximou-se de um pequeno bar e serviu 2 taças de conhaque com mãos que tentavam não tremer. Ofereceu uma a Camila, que a aceitou agradecida. O álcool não fazia parte de seus hábitos, mas nesta noite nenhum dos dois seguiria seus padrões habituais. A versão oficial, começou Rafael, sua voz adquirindo um tom quase narrativo, é que meu pai morreu em um acidente quando seu carro saiu da estrada durante uma tempestade, que minha mãe e minha tia Laura desapareceram na inundação que se seguiu. Camila assentiu, seus olhos fixos nos de Rafael. Mas isso não é o que realmente aconteceu, não é? Continuou ele. Durante anos tenho tido fragmentos de lembranças, pesadelos,
que não terminam de formar-se completamente. Vozes alteradas, uma discussão, minha mãe chorando, enquanto empacotava apressadamente alguns pertences. Um relâmpago particularmente intenso iluminou o rosto de Camila, revelando lágrimas silenciosas que começavam a deslizar por suas bochechas. Não foi um acidente, Rafael, disse finalmente. Seu pai descobriu que sua mãe planejava abandoná-lo. Havia encontrado as cartas que ela havia escrito à sua prima, minha avó, pedindo-lhe ajuda para escapar com seus filhos de uma relação que se havia tornado insustentável. A palavra ficou flutuando entre eles, carregada de implicações que Rafael havia intuído, mas nunca verbalizado nem mesmo em seus pensamentos mais privados. Ele a confrontou naquela noite, continuou Camila. Sua tia Laura estava lá, havia vindo para ajudá-los a escapar. Houve uma briga. Seu pai perdeu o controle. Ele hesitou, buscando as palavras menos dolorosas. Não pretendia causar um dano permanente, segundo minha avó, mas em sua fúria, empurrou minha mãe. Completou Rafael, uma lembrança longamente enterrada, emergindo finalmente com dolorosa clareza. Ela caiu batendo a cabeça contra a quina da mesa. Lembrou-me do sangue. Lembrou-me dos gritos da minha tia. Sua voz quebrou-se pela primeira vez em décadas. Camila, movida por um impulso que ia além de qualquer cautela, aproximou-se e tomou sua mão entre as suas. Seu pai entrou em pânico. Continuou sabendo que Rafael necessitava escutar a história completa, agora que a represa das lembranças havia se rompido. Pegou seu carro sob a chuva torrencial. O acidente foi real, mas o que o provocou, não. Foi simplesmente a tempestade. E minha mãe, minha tia. Sua mãe sobreviveu ao golpe, mas ficou gravemente ferida. Sua tia conseguiu tirá-los, você e sua irmã, da casa, antes que a inundação a alcançasse. Deixou-os com vizinhos de confiança, enquanto ela retornava por sua mãe. Mas o nível da água subiu demasiado rápido. Ambas ficaram presas. Rafael fechou os olhos, assimilando a dolorosa verdade que havia estado escondida sob camadas de trauma infantil e narrativas construídas por adultos bem-intencionados. O medalhão, perguntou finalmente, abrindo os olhos para fixá-los no objeto que havia desencadeado toda esta revelação. Camila o segurou entre seus dedos, a pequena estrela brilhando à luz dos relâmpagos. Sua mãe o havia entregue, a minha avó, como garantia de que viria. Era sua possessão mais preciada, um símbolo da promessa que seu pai lhe havia feito antes que tudo mudasse entre eles. Minha avó tentou devolvê-lo a você quando era criança, mas os familiares que o acolheram, parentes de seu pai, se não me engano, não permitiram nenhum contato. Um silêncio carregado de emoções instalou-se entre eles, interrompido apenas pelo retumbar cada vez mais distante dos trovões. A tempestade começava a afastar-se, tanto a exterior quanto a que havia sacudido a alma de Rafael. Por que agora, Camila? Perguntou finalmente. Por que esperar tantos anos? A pergunta não continha acusação, apenas uma genuína necessidade de compreender. Minha avó respeitou a decisão de seus tutores, acreditando que talvez fosse melhor para você deixar para trás um passado tão doloroso. Mas quando adoeceu gravemente há 1 ano, me fez prometer que tentaria devolver o medalhão a seu legítimo dono para fechar o círculo, para cumprir a promessa que fez à sua mãe de manter unida a família de alguma maneira. Camila tirou o medalhão, segurando-o em sua palma aberta, oferecendo-o a Rafael. Cumpriu seu propósito ao trazer-me até você. Agora deve retornar para onde pertence. Rafael olhou o medalhão, sentindo o peso de sua história das gerações que o haviam portado. Lentamente estendeu sua mão, mas não para tomar o medalhão, e sim para fechar os dedos de Camila sobre ele. Não, disse com voz suave, mas decidida. Minha mãe o confiou a você através de sua avó. Creio que ela teria desejado que continuasse com você. Seus olhos se encontraram sobre suas mãos unidas, o medalhão entre elas como uma ponte, que através do tempo, conectando passado e presente, dor e esperança, perda e potencial reencontro. Nesse momento, uma batida na porta rompeu a intensidade do momento. A voz de Beatriz se ouviu do outro lado. Rafael, os geradores estão funcionando e os convidados esperam. Tanaka-san insiste em falar com você. A realidade do mundo exterior reclamava sua atenção. Rafael sustentou o olhar de Camila um momento mais, como selando um pacto silencioso antes de responder.
Já vamos. Ao retornar ao salão, onde as luzes haviam voltado e o jantar continuava com uma tensão apenas dissimulada, Rafael movia-se com uma nova segurança, como se o peso que havia carregado inconscientemente durante décadas tivesse aliviado consideravelmente. Hideaki Tanaka, ao vê-los entrar juntos, sorriu com a sabedoria dos anciãos, que viram demais da vida para surpreender-se facilmente. Medalhão, traz verdade, disse em seu inglês limitado. Verdade traz paz. Bom para negócios, melhor para a alma. E enquanto as conversas se reiniciavam e o jantar continuava seu curso, Rafael Mendes sentia que algo fundamental havia mudado dentro dele. As muralhas que havia construído ao redor de seu passado começavam a desmoronar, e longe de sentir-se vulnerável, por isso experimentava uma estranha sensação de liberdade. A verdade, por dolorosa que fosse, estava liberando-o de correntes que nem sequer sabia que arrastava. O pequeno apartamento no Distrito Sul distava enormemente da opulência da mansão Mendes. 2 quartos modestos, uma cozinha-sala funcional e uma varanda diminuta, onde Camila cultivava algumas ervas em vasos. No entanto, havia um calor naquele espaço que a mansão, com todos os seus luxos, não conseguia igualar. Rafael, vestido com roupas casuais que raramente usava em público, esperava nervoso, enquanto Camila preparava chá na cozinha. Seus olhos percorriam as fotografias emolduradas que decoravam a parede Camila em diferentes etapas de sua vida, sempre acompanhada pela mulher, mais velha que agora descansava no quarto contíguo, Aparecida Oliveira, sua tia-avó, um vínculo vivo com o passado que acreditava perdido para sempre. Ela está tendo um bom dia, disse Camila regressando com 2 xícaras fumegantes. A enfermeira diz que tem estado mais lúcida desde cedo, mas devo adverti-lo. Hesitou buscando palavras adequadas. A doença às vezes a confunde. Há dias em que recorda tudo com perfeita clareza e outros em que mistura épocas e pessoas. Rafael assentiu, tentando controlar a ansiedade que sentia. 3 dias haviam passado desde a revelação durante a tempestade, 3 dias de intensas conversações com Camila, de recuperar fragmentos de lembranças, de reajustar a narrativa de sua própria vida. Ela está pronta para me ver? Perguntou, sua voz traindo uma insegurança rara nele. Camila sorriu com ternura. Ela esperou este momento durante décadas, Rafael. Mesmo em seus dias mais confusos, nunca esqueceu o pequeno de Carolina. Com um nó na garganta, Rafael seguiu Camila até o quarto. A luz suave da tarde filtrava-se pelas cortinas de renda, iluminando a figura frágil de uma mulher mais velha, que repousava em uma poltrona junto à janela. Apesar de sua evidente fragilidade, havia uma dignidade em sua postura, um brilho de inteligência em seus olhos que a enfermidade não havia conseguido apagar completamente. Vovó, chamou suavemente. Camila, há alguém que quer conhecê-la. Aparecida girou lentamente a cabeça. Seus olhos do mesmo tom mel que os de Camila pousaram em Rafael. Por um instante, seu olhar pareceu desfocado, como se não compreendesse o que via. Logo uma faísca de reconhecimento iluminou seu rosto. Antônio, sussurrou, estendendo uma mão trêmula. Você voltou. Camila lançou a Rafael um olhar de advertência. Antônio havia sido o pai de Rafael. A confusão que havia mencionado começava a manifestar-se. Mas antes que pudesse corrigir sua avó, Rafael aproximou-se e tomou suavemente a mão oferecida. Não, senhora Oliveira, disse, com voz gentil. Sou Rafael, o filho de Carolina. Um lampejo de lucidez atravessou os olhos da anciã. Levou uma mão trêmula à boca. Rafael, claro. Você se parece tanto com seu pai quando era jovem, mas seus olhos... Uma lágrima escorreu por sua bochecha enrugada. Seus olhos são os de Carolina. Rafael ajoelhou-se junto à poltrona, ainda segurando a mão de Aparecida. Era incapaz de falar, sobrepujado pela emoção de estar diante de alguém que havia conhecido e amado sua mãe. Minha Carolina sempre dizia que você era especial. Continuou Aparecida, sua voz fortalecendo-se com as lembranças. Tão sensível, tão observador, preocupado sempre com todos. Você se lembra de como recolhia flores silvestres para sua mãe quando ela estava triste,
Os olhos de Rafael encheram-se de lágrimas. Esse detalhe tão pequeno e tão íntimo desbloqueou uma avalanche de lembranças. Ele mesmo, com 6 ou 7 anos, deixando ramalhetes improvisados junto ao travesseiro de sua mãe, nas manhãs, quando escutava que ela havia chorado durante a noite. Chamava-as de estrelas da terra, murmurou surpreendido pela lembrança que emergia intacta. Pequenas flores brancas que cresciam perto do riacho. Flores de sabugueiro, assentiu Aparecida sorrindo entre lágrimas. Carolina as secava e fazia infusões com elas. Dizia que tinham o poder de afastar a tristeza. Camila, que observava a cena de um discreto segundo plano, surpreendeu-se ao ver Rafael, o poderoso empresário conhecido por sua férrea compostura, chorar abertamente. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de liberação. Conte-me sobre ela, pediu, Rafael com voz entrecortada. Sobre como ela era realmente. Durante a hora seguinte, Aparecida compartilhou lembranças. Carolina como menina adolescente rebelde, jovem apaixonada e finalmente como mãe devota presa em um matrimônio que se havia transformado em uma prisão dourada. Falou da paixão de Carolina, pela botânica de como havia sonhado estudar biologia, mas havia abandonado essa aspiração para agradar sua família ao casar-se jovem. À medida que falava, o retrato de Carolina Oliveira ganhava vida uma mulher complexa, talentosa, resiliente, tão diferente da imagem borrada e quase santificada que Rafael havia preservado em sua memória infantil. O medalhão foi um presente de noivado, explicou Aparecida apontando o objeto que agora Camila levava novamente ao redor do pescoço. Antônio o encomendou especificamente para ela, baseando-se em um desenho antigo da família Oliveira. A árvore representava as raízes familiares e a estrela. O guia para o lar, completou Rafael, como na história do Cavaleiro Perdido. Exatamente. Aparecida sorriu satisfeita por sua memória. No início, Carolina o usava com orgulho. Representava uma promessa de felicidade, mas com os anos converteu-se em um recordatório do que havia perdido da vida que poderia ter tido. A anciã fez uma pausa, seu olhar tornando-se mais distante. Na noite da tempestade, quando me entregou, disse-me: cuide dele até que possa reclamá-lo. Em liberdade. Seus olhos voltaram a focar-se em Rafael. Nunca teve essa oportunidade. O quarto ficou em silêncio, um momento solene de reconhecimento da dor e das oportunidades perdidas. Foi Camila quem finalmente falou. Mas o medalhão cumpriu seu propósito, vovó. Reuniu-nos novamente. Aparecida assentiu lentamente, mas seu olhar havia se tornado confuso novamente. A lucidez que havia mantido durante a conversação começava a desvanecer-se. Antônio, murmurou olhando novamente para Rafael. Você veio buscar Carolina. Ela não está aqui. Foi embora com as crianças. Havia tanta água. Camila aproximou-se rapidamente, reconhecendo os sinais do esgotamento e da crescente confusão. Creio que ela precisa descansar agora, disse suavemente a Rafael. Foi muita emoção para um só dia. Rafael assentiu, compreendendo. Antes de levantar-se, inclinou-se para beijar a testa da anciã. Obrigado por manter viva minha mãe todos estes anos, sussurrou. Voltarei logo, prometo. Enquanto a enfermeira, que havia permanecido discretamente em um canto, se aproximava para ajudar Aparecida, Rafael e Camila, retornaram à pequena sala. O ambiente entre eles havia mudado aprofundado pela experiência compartilhada. Nunca pude chorar por ela, confessou Rafael, sentando-se pesadamente no sofá. Depois do acidente, os parentes de meu pai que nos acolheram, a Beatriz e a mim, deixaram muito claro que as lágrimas eram sinal de fraqueza. A força, a compostura, o controle. Esses foram os valores que me inculcaram. Camila sentou-se junto a ele o suficientemente perto para oferecer apoio, mas respeitando seu espaço emocional. Ensinam-nos que a fortaleza está em conter as emoções, disse. Mas às vezes a verdadeira fortaleza está em permitir-se senti-las plenamente. Rafael a olhou, realmente a olhou, vendo além da babá, além da sobrinha neta de sua mãe, vendo a mulher que havia demonstrado uma valentia e uma integridade extraordinárias. Por que você se tornou babá? Perguntou abruptamente.
Você tem estudos universitários, poderia ter seguido qualquer carreira. A pergunta pareceu surpreender Camila. Quando a condição de minha avó piorou, necessitávamos de rendimentos, estáveis mas flexíveis, que me permitissem cuidar dela. Sempre tive facilidade com crianças e, honestamente, hesitou um instante. Creio que de alguma maneira esperava que me aproximasse de você. O destino tem formas estranhas de operar. O destino ou talvez as estrelas que nos guiam de volta para casa, respondeu Rafael, evocando a história que ambos conheciam desde a infância. Uma campainha interrompeu o momento. Camila desculpou-se e foi atender a porta. Rafael escutou vozes, uma delas surpreendentemente familiar. Segundos depois, Beatriz apareceu na sala, sua expressão uma mistura de espanto e preocupação. Mateus não parava de perguntar por você, explicou a seu irmão. E quando soube onde você estava, seus olhos percorreram o modesto apartamento e logo se fixaram em Rafael. Precisava vê-lo por mim mesma, entender o que está acontecendo. Rafael levantou-se consciente da complexidade da situação. Beatriz mal recordava sua mãe, havia sido demasiado pequena quando ocorreu a tragédia. As lembranças que tinha eram, majoritariamente, construções baseadas nas escassas fotografias e nas histórias editadas que lhes haviam contado. Venha, Bia, disse usando o diminutivo de sua infância. Há alguém que você deveria conhecer. Enquanto Camila preparava mais chá na cozinha com Mateus, ajudando o entusiasmado Rafael conduziu sua irmã ao quarto onde Aparecida agora dormia pacificamente. Beatriz observou a anciã com uma mistura de curiosidade e emoção contida. Ela conheceu nossa mãe? Perguntou em voz baixa. Eram primas, quase irmãs, respondeu Rafael. E guardou sua memória todos estes anos. Beatriz aproximou-se silenciosamente do leito, estudando o rosto sereno de Aparecida. Com delicadeza, pegou a fotografia emoldurada que descansava no criadomudo, duas jovens mulheres sorridentes abraçadas com uma paisagem montanhosa ao fundo. Uma delas era indubitavelmente Aparecida, décadas mais jovem. A outra... Mamãe, sussurrou Beatriz, tocando o rosto na fotografia com a ponta dos dedos. Rafael rodeou os ombros de sua irmã, com um braço compartilhando silenciosamente o momento de redescoberta. Carolina Oliveira, convertida em um fantasma intangível durante tanto tempo, começava a adquirir forma e substância através das memórias de Aparecida, das fotografias, das histórias que por fim podiam ser contadas. Há tanto que não sabemos, Rafa, disse Beatriz usando o apelido que havia abandonado na adolescência. Tanto que nos ocultaram. E tanto que nós mesmos escolhemos não ver, acrescentou Rafael. Mas não mais Bia, não mais. Enquanto regressavam à sala onde Camila ajudava Mateus a colocar biscoitos recém-assados em um prato, Rafael sentiu uma estranha paz instalar-se em seu interior. O caminho para a verdade completa apenas começava e, sem dúvida, haveria mais dor no processo de desenterrar décadas de segredos. Mas pela primeira vez, desde aquela noite de tempestade, sentia que avançava na direção correta. O medalhão, agora visível ao redor do pescoço de Camila, capturou um raio de sol tardio, enviando lampejos dourados pela sala como pequenas estrelas terrenas, guiando-os todos em direção a um futuro onde o passado não seria um fardo, mas uma fonte de fortaleza. O escritório de advocacia Rezende em Associados ocupava 3 andares em um dos edifícios mais prestigiosos do distrito financeiro. Marcelo Rezende, sócio fundador e amigo pessoal de Rafael desde a universidade, o esperava, em seu escritório privado, com uma expressão que mesclava curiosidade profissional e preocupação pessoal. Quando você me pediu para revisar documentos familiares de 3 décadas atrás, pensei que era para a fusão com a Tanaka, comentou enquanto servia café para ambos. Mas isto não tem nada a ver com negócios. Não é Rafael que havia passado a última semana em um estado de agitação interna que contrastava com sua habitual calma, pegou a xícara oferecida. É pessoal, Marcelo. Preciso da verdade sobre o que aconteceu com minha família. Durante a hora seguinte, Rafael explicou a situação, o medalhão, Camila Aparecida, as lembranças fragmentadas que haviam começado a emergir com crescente clareza.
Marcelo escutou atentamente sem interromper, embora sua testa se franzisse progressivamente. Você entende o que está sugerindo? Perguntou finalmente. Se seu pai não morreu acidentalmente, se houve circunstâncias irregulares, estaríamos falando de reabrir uma investigação encerrada há 30 anos. Não busco justiça legal, Marcelo. É tarde demais para isso. Busco a verdade. Para mim, para Beatriz, para Camila e sua avó. Precisamos encerrar este capítulo adequadamente. O advogado assentiu lentamente, compreendendo a magnitude do que seu amigo solicitava. Deixe-me ver o que posso encontrar. Tenho contatos nos arquivos judiciais e na promotoria da província. Se houve uma investigação, por superficial que fosse, deveria haver registros. Quando Rafael partiu, sua mente fervilhava com possibilidades e temores. O que aconteceria se a verdade resultasse ainda mais dolorosa do que imaginava? Estava preparado para enfrentá-la qualquer que fosse. Nessa mesma tarde, enquanto revisava documentos em seu escritório na mansão, uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Luísa, sua noiva, a quem apenas havia visto desde a noite da tempestade. Vestida impecavelmente como sempre, sua expressão refletia uma determinação fria. Precisamos conversar, Rafael, disse sem preâmbulos. Você não pode simplesmente desaparecer durante dias e esperar que tudo continue igual. Rafael suspirou, consciente de que este confronto era inevitável. Havia estado adiando esta conversa, ocupado com as revelações sobre seu passado, e admitia para si mesmo, avaliando o que significavam para seu futuro. Um futuro que até pouco tempo havia incluído Luísa como uma constante. Você tem razão, devo-lhe uma explicação sobre a babá. Sobre por que tem estado visitando uma anciã nos subúrbios, ou sobre por que cancelou a reunião com os planejadores do casamento. A tensão era palpável. Rafael estudou a mulher à sua frente, refletindo sobre os 3 anos de seu relacionamento. Havia sido uma união prática conveniente para ambos. Ela obtinha a solidez do sobrenome Mendes e acesso a círculos empresariais exclusivos. Ele ganhava uma companheira eficiente, apresentável, sem complicações emocionais. Quando se havia conformado com tão pouco? Está relacionado com meu passado, Luísa. Com minha família de Serra do Vale. O povoado que você nunca menciona. A incredulidade em sua voz era evidente. De repente, te interessa um passado, que você enterrou meticulosamente durante anos. Tudo por uma babá com um medalhão. Rafael notou algo em seu tom, uma amargura específica ao mencionar o medalhão. O que você sabe sobre o medalhão, Luísa? Ela desviou o olhar, um gesto pouco característico em alguém normalmente tão direta. Apenas o que todos sabem, que pertenceu à sua mãe. E como você saberia disso? Nunca te falei sobre o medalhão. O silêncio que se seguiu foi revelador. Luísa finalmente suspirou como se tomasse uma decisão. Meu avô conhecia sua família, Rafael. Era o juiz que encerrou a investigação sobre o acidente do seu pai. A revelação atingiu Rafael como um soco físico. Todas as peças se encaixaram subitamente. O interesse inicial de Luísa nele, anos atrás, seu conhecimento de detalhes familiares que ele nunca havia compartilhado, sua reação desproporcional diante de Camila e do medalhão. Você sabia toda a história, disse lentamente, cada palavra carregada de uma compreensão dolorosa. Sabia sobre minha família, sobre o acidente, sobre tudo o que tentei superar. E nunca me disse. Luísa ergueu-se defensivamente. No início era apenas uma coincidência interessante. Meu avô mencionou seu nome durante um jantar familiar recordando o caso. Quando nos conhecemos naquele evento beneficente, reconheci seu sobrenome. Sua voz adquiriu um tom mais duro. E daí se pesquisei um pouco antes do nosso primeiro encontro. Qualquer pessoa em minha posição teria feito o mesmo. Pesquisar inclui ocultar deliberadamente informações sobre a morte dos meus pais. A incredulidade se misturava com a raiva na voz de Rafael. Estava te protegendo, exclamou Luísa. De que serviria remexer um passado tão doloroso? Você havia construído uma nova vida, uma identidade poderosa. Para que arriscar tudo por fantasmas de Serra do Vale? Rafael a observava como se a visse pela primeira vez, descobrindo uma estranha onde acreditava conhecer alguém familiar.
Não era sua decisão tomar, respondeu sua voz, agora controlada, mas fria. Era minha história, minha dor, meu direito de conhecer a verdade. Luísa deu um passo em sua direção, sua expressão suavizando-se em um calculado gesto de conciliação. Podemos superar isso, Rafael. O importante é nosso futuro, não o passado. A fusão com a Tanaka, a expansão internacional, nosso casamento, tudo está cuidadosamente planejado. Por um momento, Rafael vislumbrou claramente o que havia sido sua vida até agora, um roteiro meticulosamente elaborado, onde cada passo respondia a um plano de sucesso predeterminado. Um caminho que o havia levado ao topo do mundo empresarial, mas que havia deixado sua alma em um perpétuo inverno. Não haverá casamento, Luísa. As palavras pronunciadas com serena certeza caíram entre eles como uma sentença definitiva. Luísa empalideceu visivelmente. Por essa mulher, por Camila. Sua voz tremia entre a incredulidade e a fúria. Vai jogar fora tudo o que construímos por uma babá com um medalhão. Isto não é por Camila, respondeu Rafael, embora uma parte dele soubesse que não era totalmente verdade. É por mim. Pela primeira vez em 30 anos, estou escolhendo enfrentar a verdade, em vez de construir fortalezas para me esconder dela. Luísa o estudou em silêncio, avaliando a firmeza em seu olhar. Finalmente, com uma dignidade fria, que sempre havia sido uma de suas qualidades mais notáveis, recolheu sua bolsa. Você vai se arrepender disso, Rafael. Quando a novidade do reencontro familiar passar, quando a realidade do mundo empresarial te alcançar novamente, você lembrará que eu era a escolha correta. Sem esperar resposta, dirigiu-se à porta. Antes de sair, virou-se pela última vez. Não esqueça que há verdades que podem destruir tanto quanto curar. Algumas portas, uma vez abertas, não podem voltar a se fechar. A advertência ficou flutuando, no ar muito depois que seus passos se perderam no corredor. Rafael permaneceu imóvel, assimilando a magnitude da decisão que acabava de tomar. Não apenas havia terminado um relacionamento de anos, mas havia escolhido definitivamente um caminho sem retorno em direção a seu passado. O telefone interrompeu suas reflexões. Era Marcelo Rezende. Encontrei algo, Rafael, disse sem preâmbulos. Algo grande. Você precisa vir ao meu escritório imediatamente. O arquivo que Marcelo Rezende havia colocado sobre sua escrivaninha parecia surpreendentemente fino para conter o peso de 3 décadas de segredos. Pastas amareladas, documentos com selos oficiais descoloridos e um pequeno envelope marcado como Efeitos Pessoais C. Oliveira. Estava nos arquivos judiciais provinciais, selado por ordem especial, explicou Marcelo. Meu contato arriscou sua carreira ao me permitir acesso. Aparentemente, o caso nunca foi oficialmente encerrado, apenas silenciado. Rafael tocou, reverentemente, a pasta, como se temesse que pudesse desintegrar-se sob seus dedos. Você o revisou, Marcelo negou com a cabeça. Apenas superficialmente, para verificar que fosse o expediente correto. Isto é demasiado pessoal, Rafael. Você deveria revisá-lo primeiro em privado. Com mãos ligeiramente trêmulas, Rafael abriu a primeira pasta. Continha o relatório policial inicial, testemunho de vizinhos, fotografias da cena do acidente, a análise preliminar do médico legista. À medida que lia fragmentos daquela noite, retornavam com dolorosa clareza a chuva, incessante os gritos, o frio que parecia provir tanto do exterior quanto de seu interior. Há inconsistências evidentes, assinalou Marcelo, que apesar de sua promessa de privacidade, não podia conter seu instinto profissional. O relatório toxicológico mostra níveis elevados de álcool no sangue do seu pai, mas 3 testemunhas afirmam que ele estava completamente sóbrio horas antes. E há declarações contraditórias sobre a hora exata do acidente. Rafael mal escutava. Sua atenção havia se fixado em um detalhe do relatório. O sujeito foi encontrado com as mãos fortemente agarradas ao volante, em posição que sugere impacto deliberado mais que perda de controle. Deliberado. A palavra ressoou em sua mente com terrível clareza. Não foi um acidente, murmurou. Ele escolheu... Não pôde completar a frase, mas Marcelo compreendeu. Antônio Mendes. Encurralado pelas consequências de suas ações,
havia tomado uma decisão final naquela estrada chuvosa. A pasta seguinte continha documentos ainda mais perturbadores. Uma investigação preliminar por violência doméstica que nunca avançou a etapas judiciais. Declarações de Laura Oliveira sobre a deterioração da relação entre Antônio e Carolina. Relatórios médicos que documentavam quedas acidentais e contusões inexplicadas ao longo de anos. Maldição, murmurou Rafael, fechando os olhos brevemente. Tudo estava documentado. Porque ninguém fez nada. Eram outros tempos, respondeu Marcelo suavemente. E seu pai era um homem poderoso na região. Os Mendes tinham influência. A última pasta continha o relatório da busca por Carolina e Laura Oliveira. As autoridades haviam rastreado o rio durante dias, mas as fortes chuvas haviam provocado uma cheia sem precedentes. Os corpos nunca foram encontrados, apenas alguns efeitos pessoais arrastados pela corrente. Um sapato, fragmentos de tecido e, surpreendentemente, um diário maltratado, mas parcialmente legível. Com reverência, Rafael extraiu o pequeno caderno protegido, agora em um saco plástico de evidência. As páginas estavam onduladas pela água, a tinta borrada em muitos lugares, mas algumas passagens seguiam sendo perfeitamente legíveis. Devo encontrar a coragem, havia escrito Carolina 3 meses, antes da tragédia, pelos filhos, por mim mesma. Esta não é a vida que merecemos. Às vezes vejo o medalhão e lembro da promessa de felicidade que representava. Agora apenas me lembra o que perdi ao escolher o caminho seguro em vez do verdadeiro. E então, na última entrada datada do próprio dia da tempestade, Aparecida virá esta noite. Laura preparou tudo. As crianças estarão seguras longe desta casa que se converteu em prisão. Temo a reação de Antônio quando descobrir nossos planos, mas o medo de ficarmos é maior que o medo de partir. O medalhão irá com Aparecida como promessa de que nos reuniremos em breve em liberdade, enfim. As lágrimas nublaram a visão de Rafael. 30 anos depois, as palavras de sua mãe o alcançavam como um eco através do tempo, revelando uma mulher de coragem e determinação que havia lutado até o fim para proteger seus filhos. Há algo mais, disse Marcelo apontando um pequeno envelope que Rafael não havia aberto ainda. Os efeitos pessoais recuperados. Dentro do envelope havia poucos objetos, um anel de prata simples, uma pulseira de contas de madeira e, surpreendentemente, uma fotografia plastificada que havia sobrevivido à água. Mostrava Carolina sorridente, segurando um bebê nos braços enquanto um menino pequeno, o próprio Rafael olhava com adoração para sua irmã recém-nascida. No verso, uma inscrição quase ilegível. Meus tesouros, minha verdadeira fortuna, que sempre encontra em seu caminho de volta para casa, seguindo a estrela de seu coração. Algo se quebrou dentro de Rafael, uma represa emocional construída durante décadas de autocontrole férreo. As lágrimas contidas por tanto tempo fluíram livremente enquanto segurava aquela última relíquia da mulher que havia dado sua vida tentando construir um futuro melhor para seus filhos. Marcelo, respeitando o momento, retirou-se discretamente a uma sala contígua. Quando regressou meia hora depois, encontrou Rafael transformado. A dor seguia ali visível em seus olhos avermelhados, mas havia algo mais, uma determinação tranquila, uma certeza que não existia antes. O que você fará agora? Perguntou o advogado. Rafael guardou cuidadosamente a fotografia em sua carteira junto ao coração. Completar a viagem que minha mãe começou naquela noite, respondeu. Encontrar o caminho de volta para casa. A sala de reuniões principal da Mendes Enterprises fervilhava com uma energia tensa. Os membros do conselho diretor, executivos de alto nível e representantes legais esperavam em um silêncio incomum. A fusão com a Tanaka Global, o projeto mais ambicioso na história da companhia, estava prestes a concretizar-se oficialmente. Só faltava a assinatura de Rafael Mendes. Beatriz, sentada à direita do assento vazio de seu irmão, consultou novamente seu relógio. A pontualidade era quase uma religião para Rafael. Seu atraso de 15 minutos resultava desconcertante. Deveríamos começar sem ele, sugeriu Vitor Moreira, o diretor financeiro, visivelmente desconfortável. Os representantes da Tanaka
Tenho um voo esta tarde. Esperaremos, respondeu Beatriz com firmeza. Meu irmão chegará. O que Beatriz não compartilhou com a diretoria foi a estranha ligação que havia recebido de Rafael na noite anterior. Uma conversa críptica sobre decisões fundamentais e redefinir prioridades que a havia deixado preocupada. Desde a descoberta do medalhão e o reencontro com a família perdida de sua mãe, Rafael havia mudado profundamente. Beatriz apoiava sua busca por verdade e conexão com o passado, mas temia que pudesse estar tomando decisões impulsivas depois de décadas de calculada racionalidade. As portas se abriram finalmente. Rafael entrou com passo decidido, impecavelmente vestido como sempre, mas com algo diferente em sua expressão. Uma serenidade que contrastava com a tensão ambiental. Lamento o atraso, disse enquanto tomava assento. Havia assuntos pessoais que requeriam minha atenção imediata. Os 30 minutos seguintes transcorreram segundo o planejado. Apresentações finais. Revisão de termos, troca de elogios corporativos cuidadosamente ensaiados. Tudo se desenvolvia em perfeita harmonia, com o roteiro estabelecido meses atrás. Até que chegou o momento das assinaturas. Rafael observou os documentos à sua frente, a elegante caneta de ouro que lhe oferecia o representante legal, os olhares expectantes ao seu redor. Nesse instante de suspensão, sua mente viajou através de imagens aparentemente desconexas, o medalhão, brilhando ao sol o rosto enrugado mas digno de Aparecida. Oliveira às mãos de Camila cuidando de plantas medicinais, as páginas do diário de sua mãe, a fotografia resgatada da água, e soube com absoluta certeza o que devia fazer. Antes de prosseguir, começou sua voz tranquila mas firme, devo comunicar uma decisão pessoal que afetará a estrutura deste acordo. Um murmúrio inquieto percorreu a mesa. Beatriz o olhou intensamente tentando decifrar o que estava prestes a acontecer. Efetivo imediatamente renuncio à minha posição, como CEO da Mendes Enterprises. O choque foi palpável. Rostos incrédulos, exclamações abafadas, olhares de desconcerto trocados entre os presentes. Hideaki Tanaka, sentado do outro lado da mesa, foi talvez o único que não pareceu surpreso. Seus olhos anciãos observavam Rafael com uma espécie de compreensão tranquila. Minha irmã Beatriz Mendes assumirá o cargo, continuou Rafael com a mesma calma. Tem sido meu braço direito durante anos, conhece cada aspecto do negócio e tem a visão e a liderança necessárias para levar esta fusão ao sucesso que todos esperamos. Beatriz o olhava com uma mistura de assombro e algo próximo ao pânico. Nunca haviam discutido esta possibilidade. Nunca havia imaginado Rafael afastando-se do império que havia construído com tanto esforço. Rafael, interveio Vítor, o primeiro a recuperar a voz. Este não é momento para decisões impulsivas. A fusão requer estabilidade e continuidade. Não é uma decisão impulsiva, Vítor, interrompeu Rafael. Considerei cada aspecto cuidadosamente. Os termos da fusão permanecem intactos. Minha participação acionária não muda. Simplesmente estou escolhendo um novo papel para mim mesmo, um que me permita atender prioridades pessoais por muito tempo postergadas. Dirigiu seu olhar para Hideaki Tanaka, que o observava atentamente. Tanaka-san, em sua cultura existe um profundo respeito pelos laços familiares e pelas obrigações que transcendem o material. Confio que compreenderá que minha decisão não afeta meu compromisso com o sucesso de nossa aliança, mas o fortalece ao permitir-me honrar responsabilidades longamente ignoradas. Para surpresa geral, o ancião empresário assentiu lentamente. Homem que encontra seu caminho verdadeiro, respondeu em seu inglês limitado, faz melhores negócios que homem perdido em caminho errado. Seu filho, inicialmente alarmado, estudou Rafael com renovada atenção. O senhor manterá presença no conselho diretor. Certamente, confirmou Rafael. Estarei disponível como assessor estratégico para a transição e manterei meu assento no conselho. Mas as operações diárias à liderança executiva passarão às mãos de Beatriz. Voltou-se para sua irmã, cuja expressão havia evoluído do choque inicial a uma compreensão crescente. Se ela aceitar. A sala ficou em silêncio, todos os olhares fixos em Beatriz. Ela sustentou o olhar de seu irmão, comunicando-se nessa linguagem silenciosa,
que haviam aperfeiçoado desde a infância. Além das palavras formais, Beatriz podia ler a verdade nos olhos de Rafael. Estava escolhendo a vida que nunca se havia permitido considerar. Estava honrando o legado de sua mãe, não só através do sucesso material, mas da coragem para redefinir suas prioridades. Aceito, disse finalmente com voz clara. Continuarei o trabalho que Rafael começou e levarei esta fusão ao sucesso que todos esperamos. Após um momento de tensão, os murmúrios começaram a transformar-se em conversas práticas. A maquinaria corporativa momentaneamente detida retomou sua marcha. Advogados consultavam implicações legais, executivos discutiam ajustes necessários, assistentes tomavam notas furiosamente. Enquanto a reunião continuava ao seu redor, Rafael extraiu discretamente a fotografia resgatada de sua mãe e a contemplou brevemente. Meus tesouros, minha verdadeira fortuna. As palavras quase apagadas pela água pareciam agora mais claras que nunca. Quando finalmente procederam às assinaturas, fê-lo com uma liberdade que não havia experimentado em décadas. Não era o fim de sua conexão com o império empresarial que havia construído, mas uma transformação, um reequilíbrio que permitiria espaço para algo novo, algo que só agora compreendia quanto havia ansiado uma verdadeira conexão com sua história, com sua identidade completa. E talvez, embora ainda não se atrevesse a nomeá-lo completamente, uma oportunidade para um tipo de felicidade que havia acreditado fora de seu alcance. O cemitério de Serra do Vale estendia-se sobre uma suave colina que dominava o vale, oferecendo uma vista panorâmica do povoado e das montanhas circundantes. Era um lugar sereno, onde o vento sussurrava entre os ciprestes canções que pareciam vir de outro tempo. Um ano exato havia passado desde aquele dia de abril, em que Camila brincava com Mateus no jardim e um medalhão antigo capturou a atenção de Rafael, mudando para sempre o curso de múltiplas vidas. Agora 4 figuras avançavam lentamente pelo caminho de cascalho. Rafael apoiando com gentil firmeza Aparecida Oliveira, cuja saúde havia melhorado notavelmente nos últimos meses, Camila levando um ramo de flores silvestres recém-cortadas e Beatriz, que segurava a mão de seu filho Mateus, enquanto lhe explicava em voz baixa quem descansava no lugar que visitavam. Não havia túmulos reais para Carolina e Laura Oliveira, cujos corpos nunca foram recuperados do rio. Em seu lugar, a família havia erigido um pequeno monumento comemorativo, uma lápide de mármore branco com seus nomes e, entre eles, uma estrela talhada. É aqui, disse Aparecida, detendo-se diante do monumento. Não pudemos dar-lhes um funeral adequado então, mas seus espíritos sempre estiveram em paz neste lugar. Rafael contemplou a lápide sentindo uma mistura de dor e serenidade. O ano transcorrido havia sido transformador em todos os aspectos. Havia deixado a mansão e se mudado para uma casa mais modesta nos arredores, próxima ao apartamento onde viviam. Camila e Aparecida havia redescoberto Serra do Vale, reconectando-se com lugares e pessoas que pensou que havia deixado para trás, para sempre. Havia aprendido novamente a valorizar aspectos da vida que o sucesso empresarial havia eclipsado durante décadas. Camila ajoelhou-se junto à lápide, colocando cuidadosamente as flores silvestres, as mesmas estrelas da terra que Rafael recolhia para sua mãe quando era criança. Ela estaria orgulhosa de você, disse olhando para Rafael. De ambos, acrescentou incluindo Beatriz com seu olhar. Vocês conseguiram o que ela mais desejava, estão juntos, são fortes e finalmente livres. Aparecida assentiu, apoiando uma mão trêmula sobre o ombro de Camila. Minha Carolina costumava dizer que a verdadeira riqueza nunca pode ser medida em posses, mas nos laços que nos sustentam durante as tempestades da vida. Rafael pensou no ano transcorrido em todas as tempestades que haviam enfrentado juntos. A reação mista do mundo empresarial, ante sua decisão de afastar-se da liderança diária, o escândalo menor quando alguns meios sensacionalistas tentaram construir narrativas fantasiosas sobre o misterioso passado dos Mendes, a inicial resistência de alguns setores conservadores dentro da Tanaka Global ante a liderança feminina de Beatriz.
Mas também recordou os momentos de luz, a florescente confiança de Beatriz como CEO, superando rapidamente as expectativas mais otimistas, a melhora gradual, mas sustentada de Aparecida, que agora tinha mais dias bons que ruins o desenvolvimento. Surpreendente de Mateus, que sob a influência combinada de todos eles, se convertia em um menino sensível e intuitivo, com a determinação dos Mendes e o calor dos Oliveira. E claro, Camila, seu relacionamento havia evoluído com a mesma naturalidade com que as estações mudam uma na outra. Da desconfiança inicial à colaboração, da colaboração à amizade, e da amizade a algo mais profundo, mais complexo que ambos haviam explorado pacientemente, respeitando o peso da história compartilhada e as novas possibilidades que se abriam ante eles. Tenho algo para este momento, disse Rafael, tirando de seu bolso um pequeno objeto envolto em seda. Ao desembrulhá-lo, revelou o medalhão. O sol da tarde arrancava lampejos dourados da árvore gravada e da pequena estrela. Completou sua jornada, continuou sua voz carregada de emoção contida. Guiou-nos de volta para casa como estava, destinado a fazer. Com movimentos deliberadamente lentos, como executando um ritual longamente antecipado, Rafael colocou o medalhão sobre a lápide, apoiando-o contra a estrela talhada. Obrigado, mãe, sussurrou. Por sua coragem, por seu sacrifício por manter-nos conectados através do tempo. Camila aproximou-se, entrelaçando seus dedos com os de Rafael, em um gesto que comunicava tanto apoio quanto afirmação de seu próprio lugar nesta história compartilhada. O medalhão sempre representou uma promessa de felicidade, disse, suavemente. Talvez não da maneira que originalmente se esperava, mas as promessas verdadeiras encontram formas de cumprir-se mesmo através de caminhos que não podemos prever. Mateus, que havia permanecido inusualmente silencioso, aproximou-se para estudar o medalhão com a curiosidade natural de uma criança. Agora ficará aqui para sempre? Perguntou, olhando alternativamente para os adultos. Beatriz ajoelhou-se para ficar na altura de seu filho. O medalhão físico pode ficar aqui como símbolo, explicou. Mas o que representa, olhou para seu irmão e Camila, vive em nós, em como escolhemos honrar nossa história e construir nosso futuro. Aparecida, cuja saúde havia melhorado notavelmente desde que se havia mudado para a casa contígua à de Rafael, onde recebia atenção especializada, mas mantinha sua independência, assentiu com aprovação. Carolina sempre dizia que os objetos são apenas recipientes temporários, comentou sua voz débil, mas clara. O que realmente importa é o amor que colocamos neles e as conexões que criam entre nós. Rafael observou sua família reunida ao passado e o presente, entrelaçados feridas antigas, finalmente curando novos começos, florescendo a partir de raízes que acreditava perdidas para sempre. A árvore do medalhão, com suas raízes profundas e ramos estendidos em direção ao céu, havia resultado ser uma metáfora perfeita para a jornada que todos haviam empreendido. É hora de retornar, disse finalmente. A celebração nos espera. Referiam-se à pequena reunião organizada na casa que Rafael havia comprado em Serra do Vale, uma propriedade modesta, mas acolhedora, onde a família se reuniria com alguns habitantes do povoado que lembravam dos Oliveira. Uma celebração de vida, de continuidade de círculos que finalmente se fechavam. Enquanto empreendiam o caminho de regresso, Rafael olhou uma última vez para o monumento onde repousava agora o medalhão. O sol poente projetava longas sombras sobre o cemitério, mas a pequena estrela gravada no ouro parecia capturar a luz brilhando como uma promessa cumprida e também uma nova que começava. Naquela noite, depois que os convidados partiram e Mateus finalmente sucumbiu ao sono, após a excitação do dia, Rafael e Camila permaneciam na varanda da casa, contemplando as estrelas que brilhavam intensamente sobre as montanhas de Serra do Vale. Alguma vez imaginou que terminaríamos assim? Perguntou Rafael, seu braço rodeando comodamente os ombros de Camila. Quando planejava sua infiltração na mansão, Mendes viu este futuro. Camila sorriu, recostando-se contra ele. Honestamente não. Só via o dever para com minha avó, a promessa que devia cumprir.
Fez uma pausa recordando. Embora na primeira vez que o vi observando-me da janela de seu escritório, senti algo inexplicável, como se de alguma maneira, apesar de todas as barreiras entre nós, existisse uma conexão que transcendia nossas circunstâncias. O sangue dos Oliveira, murmurou Rafael. Minha mãe costumava dizer que levávamos estrelas no sangue, que por isso sempre encontrávamos. O caminho de volta para quem amamos não importa que tempestades nos separassem. Camila levantou o olhar para ele. À luz da lua, suas feições mostravam a mesma determinação de sempre, mas suavizada agora por uma paz que havia estado ausente quando o conheceu. E você o encontrou? Perguntou suavemente. Seu caminho de volta. Rafael tomou sua mão, entrelaçando seus dedos. Nós o encontramos, corrigiu. Juntos. O medalhão nos guiou, mas fomos nós que escolhemos seguir adiante e enfrentar a verdade, permitir-nos acreditar em algo maior que o sucesso material ou as expectativas alheias. Beatriz juntou-se a eles, trazendo consigo 3 taças e uma garrafa de vinho local. Por mamãe, disse erguendo sua taça depois de servir. Pelos Oliveira e os Mendes finalmente reunidos, como sempre deveria ter sido. Brindaram sob o céu estrelado, cada um refletindo silenciosamente sobre a extraordinária jornada que os havia trazido até este momento. Uma jornada iniciada por um medalhão, que capturou um raio de sol em um jardim, despertando lembranças longamente adormecidas e anseios longamente reprimidos. Mais tarde, quando Beatriz havia se retirado e ficaram novamente sozinhos, Rafael tomou o rosto de Camila entre suas mãos com infinita ternura. Eu te amo, disse simplesmente. Não como uma conexão com meu passado, não, como a mulher que me ajudou a encontrar meu caminho. Te amo por quem você é, Camila Oliveira, e por quem me ajuda a ser cada dia. Camila respondeu primeiro com um beijo, transmitindo nesse gesto tudo o que as palavras não podiam conter adequadamente. Também te amo, sussurrou finalmente, pela fortaleza que você esconde atrás de sua aparente dureza, pela capacidade de mudar e crescer que muitos nunca viram em você, pelo homem que você sempre foi sob todas as camadas de proteção que construiu. Sobre eles, as estrelas de Serra do Vale brilhavam como haviam feito por gerações testemunhas silenciosas de promessas quebradas e renovadas de famílias separadas e reunidas, de amores perdidos e reencontrados. E talvez, entre essas infinitas luzes, os espíritos de Carolina e Laura Oliveira sorriam sabendo que seu sacrifício não havia sido em vão, que as tempestades, por terríveis que fossem, eventualmente passam, e que o amor verdadeiro, como as estrelas mais brilhantes do firmamento, sempre encontra a forma de guiar os viajantes de volta para casa.